Olá, você sabe que todo o cativeiro tem o seu êxodo. E o que é êxodo? Significa libertação, saída, partida. Êxodo representa o momento em que Deus intervém, quebra cadeias, retira as pessoas da escravidão e conduz para um propósito maior. Você já pensou nisso? E o que é cativeiro? Cativeiro é todo lugar físico, emocional ou espiritual. E onde tem cativeiro tem o quê? A opressão, perda de identidade, trabalho sem recompensa, dependência do sistema e a limitação do propósito. Você fica num ambiente em que o propósito de Deus não pode ser cumprido na sua vida, né? O povo de Israel fazia o quê? Trabalhava muito, recebia pouco, não tinha liberdade e não decidia o próprio futuro. E aí? Você é povo de Israel de Deus? Você está na sua terra prometida, no êxodo, na terra prometida, ou permanece no cativeiro? Cativeiro não é só prisão, é você viver sem escolha. Mas todo cativeiro tem o seu êxodo. De repente você está num cativeiro. Um cativeiro emocional, um cativeiro espiritual, um cativeiro de relacionamento, um cativeiro financeiro. Todos nós, em qualquer momento, podemos nos encontrar presos a alguma coisa, ou seja, num cativeiro. Porém, Deus nunca planejou que você estivesse em qualquer espécie de cativeiro. Deus, no cativeiro, vê a nossa aflição. Talvez hoje você esteja vendo aí tantas coisas do seu cativeiro, mas saiba que se há um clamor, o movimento do céu está acontecendo. Onde há opressão, Deus prepara libertação. Se existe cativeiro, Deus já preparou uma saída. Todo cativeiro tem o seu êxodo. O que acontece com quem sai do cativeiro para o êxodo? É isso que está queimando dentro do meu coração. O que acontece? Eu preciso experimentar o cativeiro, o êxodo. Só que dentro do cativeiro eu não vou ficar. Portanto, número 1, libertação da escravidão. Quem entra no êxodo deixa de ser escravo, passa a ser um filho livre. Cadeias caem, a opressão perde o poder e a voz do opressor é silenciada. A voz do opressor é silenciada. Segunda coisa que acontece para quem sai, do cativeiro. No Egito, Israel era o quê? Mão de obra, um número a mais. No Êxodo, Deus chama Israel de meu povo. Quando você sai do seu cativeiro, qual área for, pequena, grande, até na abundância, de repente você prosperou, Você prosperou a 30%, 60% e 100%. E você parou. Aquilo se tornou um cativeiro. Por quê? Você não está experimentando a vida abundante. Se você ficar só na vida, tá bem, a vida, tô na vida, tô vivendo. Beleza. Mas se você não estiver vivendo vida e vida em abundância, nós estamos numa vida de cativeiro. Já a vida de abundância é uma vida livre, uma vida, Quem sai do cativeiro, no exército, Deus, no Êxodo, Deus chama Israel de meu povo. Deus está chamando a mim e a você de povo dele, de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Israel, diz lá em Êxodo, é meu filho primogênito. Quem sai do cativeiro volta a saber quem é, que é rei e sacerdote. Certamente você não está sabendo quem você é. De tanto tempo de cativeiro, CLT, empresário, seja lá qual, se você não estiver transbordando, você deixa de ser passa a viver um cativeiro. O Rio São Francisco, ele está em algum cativeiro? A fonte do Rio São Francisco, ele está em algum cativeiro? Não. Por quê? Ele está transbordando. O dia que ele parar de transbordar, ele entra num cativeiro. Então, qualquer área da nossa vida, no amor, na paz, na alegria, na revelação, se a gente não estiver transbordando, nós já entramos no cativeiro, que é aquela área, tá bom, aqui a Bíblia falando, que Deus nos abençoará 30, 60 e 100 vezes mais.
O outro disse que a sua medida será boa, recalcada, sacudida e transbordante. Se tudo na nossa vida, se alguma área que não está transbordando, nós estamos então vivendo dentro de um cativeiro. E precisamos romper esse cativeiro. Mesmo assim, eu já tenho uma casa enorme, eu tenho um carro lindo, eu tenho uma família. Deus quer continuar fazendo aquilo que você tem a mais. O processo de Deus é multiplicação, não estagnação e nem divisão. Deus não nos chamou para ficarmos estagnados, para ficarmos dividindo nada com ninguém. Ele nos chamou para ide e multiplicai. Nós precisamos entender esse processo divino e é lugar de multiplicar. Se eu não estiver multiplicando, eu estou entrando numa zona de cativeiro. Terceiro, no deserto, no Êxodo, que é lá no deserto, você vai ter a provisão sobrenatural. O maná do céu, a água da rocha, as roupas que não se gastavam nem se envelheciam. Você já viu como agora no final do ano a gente compra tudo, né? Compra tudo, roupa, stop! Compra tudo. Você imagina você ficar 40 anos com a roupa que cresceu junto com você, o sapato cresceu e não gastava e nem envelhecia. Diz o que? No Êxodo nós temos o que? Nada lhes faltou. Convido você a ler o livro do Êxodo. Você reviver essa história que é sua hoje. Israel, essa coisa, Israel, nós estamos iguaizinhos a Israel. Quero te trazer essa revelação, esse entendimento. O povo de Israel viveu lá atrás, né? Nós estamos fazendo o mesmo trajeto. O povo de Israel estava preso no Egito, escravo. Quem era o faraó? Satanás, que o estava prendendo. Depois eles saíram para o Êxodo e passaram pelo deserto. No deserto eles tiveram que enfrentar o quê? O Mar Vermelho, passar pelas águas. E depois do Mar Vermelho estava o quê? A Terra Prometida. Então basicamente nós temos 4 situações. E eu e você estamos fazendo a mesma coisa. Antes de conhecermos a Cristo, ou quem não conhece a Cristo, está o quê? Está no Egito. Se está no Egito, ou seja, está distante de Deus, é escravo de Faraó. Quem é Faraó? Satanás, representa ali Satanás e seus demônios que oprimem você a todo custo e faz você viver uma vida sem dó e piedade. Ele faz você viver na escassez. Agora, vem o libertador. O libertador quem é? Moisés. Quem é o nosso libertador hoje? Cristo. Então Cristo veio, quebrou as minhas cadeias, né, e me libertou, me fez voar. Agora eu estou, no caso, Israel passou no deserto. Nós estamos onde hoje? Então você estava no Egito, figurativo falando, você estava no mundo, perdido sem Cristo. Você conheceu Jesus, conheceu a Cristo, Ele te libertou do cativeiro. E onde você se encontra neste momento? No deserto. O deserto é este mundo tenebroso. Hoje, esse mundo em que eu e você estamos vivendo é o deserto. Nós estamos passando pelo deserto. Então, no deserto, nós estamos vivendo tudo isso. Agora, vai acontecer o quê? Vai chegar uma hora em que o deserto vai terminar e nós vamos chegar aonde? Na Nova Jerusalém, na Terra Prometida. A Nova Jerusalém, que é a minha Terra Prometida. Mas antes, o que vai acontecer? Hoje, eu saí do Egito. Eu tinha 18 anos de idade quando conheci a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, eu rompi com o Faraó. Eu estava preso a ele, embora eu não me drogava, eu não tinha um garoto, né, com 18 anos de idade, nada de anormal. A única coisa que eu fazia era fumar um bestinha de um cigarro por causa de amigos e mesmo assim eu não gostava. Mas eu estava morto no meu delito e no meu pecado. Eu estava dominado por Faraó. Ao me encontrar com Cristo, aos 18 anos de idade, eu quebrei aquela cadeia. Jesus quebrou aquela cadeia. E eu saí. E estou indo para onde? Para a minha terra prometida. Como você, para Nova Jerusalém. E o que estamos passando agora? No deserto. Aí vai acontecer que o arrebatamento da igreja, né, é o Mar Vermelho. Quando Israel passou pelo Mar Vermelho, aquilo foi um batismo. Eles precisavam ser batizados, fazer morrer a velha natureza, deixar tudo do Egito, tudo aquilo para trás, para viver uma terra nova, com uma vida nova, com pensamentos novos, com atitudes novas, distante. Então, assim, sabe aquele descarrego, aquela limpeza geral, espírito, alma e corpo?
Era o que eles precisavam fazer. Então o batismo faz você viver uma nova expectativa de vida, uma nova proposta. E agora eles são batizados para entrar na Terra Prometida. Nós, para entrarmos na nossa Terra Prometida, vamos ser arrebatados por Cristo e vamos ficar nos ares, nas nuvens. As nuvens o que é? São águas. Então nós seremos batizados, vamos ficar por um período nas nuvens com Cristo, nos ares, e depois entraremos na nossa Terra Prometida. Fica aí para você entender. Agora, no Êxodo, nós tínhamos tudo isso, essas bênçãos que você só experimenta se você tirar o teu pé do cativeiro. Jesus arrebentou a cadeia. Agora, o sair é com você. O andar é com você. Ele quebrou a cadeia. Agora, se eu não estou com medo, não, você vai ter que se levantar, a porta está aberta. E ele vai dizer, você está livre. E você que decide acessar a sua liberdade ou permanecer lá. Não, mas aqui tá bom, já estou acostumado. Não, não aceite nada de que o cativeiro lhe fez. Rompa com isso e vá para o seu êxodo. Vá viver o seu êxodo. Porque não lhes faltou nada. Quem entra no êxodo aprende que a fonte não é o sistema, é Deus. Quarta coisa, transferência de riqueza. Veja bem, transferência de riqueza. Israel, quando saiu do cativeiro, eles foram indenizados. A riqueza que estava no Egito foi transferida. Isso até era um sistema de indenização, porque Deus é justo, né? A justiça de Deus, justo o que é? É um relacionamento correto. Justiça quer dizer relacionamento correto, relacionamento honesto. Agora eles vão sair a transferência de riqueza, uma indenização. Eles trabalharam lá durante muitos anos. Portanto, quando eles saem, começa a ser transferida a riqueza. Israel saiu do Egito com prata, ouro e bens. Veja o que diz Êxodo 12. E despojaram os egípcios e saíram com ouro, prata e muitos bens. O êxodo não é só libertação, é restituição. Restituir-vos-ei os anos que os gafanhotos comeram da sua vida. Os anos em que os gafanhotos destruíram. Restituição. A quinta coisa. Então veja bem, se sair do cativeiro vale a pena. Se sair da CLT, sair da porção que você se encontra. Sou um empresário, beleza. Mas eu atingi um nível, se eu não transbordei como empresário, eu entrei no modo cativeiro. Ah não, sabe que não, tá bom. Já tenho 2 funcionários, já tenho 10, já tenho 100, já tenho 1000. Aí você não pode negociar com o Pará, o Rio São Francisco. A fonte dele é uma coisinha, uma poça d'água. Mas se torna o Rio São Francisco porque ele entra no processo de transbordo, de transbordar. E no transbordar ele vai multiplicar vida aonde ele passa, mais de 3.000 quilômetros. Eu estive lá. E assim, você vê lá uma poça d'água, mas é aquela imensidão de rio, porque ele não pôde parar de transbordar. Então, que área que na sua vida que você não está transbordando? Qual área que você deixou de transbordar? Em misericórdia, em amor, em paciência. Ah, já não tem mais paciência com nada. É perigoso, você entra na prisão, no cativeiro da falta de paciência, da falta de amor, da falta de alegria, da falta de prosperidade. Ou seja, para a vida abundante foi que Cristo nos chamou. Permaneça nela, abundante. Abundante o que é? Todo dia, mais e mais. Mas não é questão de você ser egoísta. Não é isso que eu estou dizendo, é você viver a tua porção. E a porção de Deus é boa, recalcada, sacudida e transbordante. Então não apenas a quinta coisa, direção divina. É o GPS, esse GPS que você usa aí, o Waze, já é coisa lá de trás. O GPS, eu costumo dizer o seguinte, uma sigla em inglês, God's, 3 letras, né? GPS, God, Power, Salvation. O poder da salvação de Deus, quando você sai do cativeiro. Você tem a direção divina. Deus não apenas tirou do Egito, Ele guiou o caminho todo. Às vezes eu tenho medo, vou fazer uma conta, vou fazer um desafio, né? Meu Deus, eu entrei no deserto, como é que eu vou fazer? Deus vai te guiar no meio do deserto, vai te dar a direção. Deus não apenas tira você do cativeiro, Ele guia você o caminho inteiro. Porque
O Senhor ia adiante deles. Deus está indo adiante de mim. Cada passo de fé que eu dou, eu estou permitindo Deus ir adiante. Bora, follow me, siga-me. Vamos indo, vamos indo. Sexto ponto. Aliança e propósito. No Sinai, Deus entregou a lei. Lá no Êxodo. O Êxodo tem uma aliança e um propósito. Eu estive no Monte Sinai, onde Moisés subiu e pegou as tábuas da lei, né? As placas de pedra. Deus entrega a lei. A lei o que era? Não era para aprender, mas para ensinar a viver em liberdade. Às vezes, nossa, né? Você acostuma com as doutrinas das igrejas, né? Com as regras das igrejas, e aí põe lá doutrina e regra que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e vira uma prisão, vira um cativeiro, mesmo dentro de uma igreja. Mas Deus não botou a lei para deixar prisioneiro ou para aprender, mas para ensinar a viver em liberdade. Ó, não faça isso. Eu fui o terceiro dos meus irmãos. Houve dois, existem dois antes de mim. E o que acontecia? Eu vi eles apanharem do meu pai ou da minha mãe, eles faziam uma coisa ruim e apanhavam. Então eu vendo aquilo, era um ensino. Olha, tá vendo? Eles apanharam, eles foram penalizados. Então eu não praticava aquilo, ou seja, a lei é para me ensinar a viver, não é? A viver em liberdade. Isso é muito interessante. E aí, o propósito, sereis para mim reino e sacerdotes. O êxodo leva ao propósito, não é uma fuga ou apenas uma fuga, mas levou eles ao propósito. Uma verdade importante eu quero compartilhar com você. Nem todos os que saem do Egito, tiram o Egito de dentro do seu coração. Então qual que é o Egito que está dentro de você? As reclamações, murmurações? Porque lá no Egito a gente tinha isso, quando eu estava no mundo eu tinha isso, quando eu estava no mundo eu resolvia na porrada, né? Quando eu estava no mundo eu era mais prático. Pode ser. Mas nem todo mundo que sai do Egito tira o Egito de dentro do coração. Portanto, o deserto é o lugar onde Deus liberta por fora. Preste bem atenção nisso. O êxodo é quando Deus liberta por fora. Minhas mãos estão livres. Mas agora ele vai tratar, ele vai liberta por fora e trata por dentro. Quando eu encontrei Cristo, aconteceu uma metamorfose em mim. Eu tinha um espírito morto. Ao eu confessar Cristo com a minha boca, o espírito morto saiu e deu vida. Eu comecei a me sentir flutuando. Porque estava um peso, eu estava carregando um peso, um sujeito morto. E quando eu confessei Cristo, eu recebi vida. E assim, ele me libertou, me tratou por dentro. Se você aceitou Jesus Cristo, você tem esse tratamento por dentro que só Deus pode fazer. O êxodo é rápido. A transformação é um processo. Todo dia eu preciso ser melhor do que ontem. Portanto, eu quero fazer uma declaração com você agora. Todo cativeiro tem o seu êxodo. Todo problema tem a solução. Toda doença tem a cura. Toda raiva tem, toda amargura tem a doçura. Toda tempestade tem a bonança. Toda opressão tem um fim. Toda escravidão tem uma porta de saída. Toda escravidão tem uma porta de saída. Então, todo cativeiro tem o seu êxodo. Por favor, deseja experimentar o êxodo. Isso aqui, são sementes de girassol, abóbora e tem até tâmara aqui que eu como. Então aqui, semente de girassol, eu nunca tinha comido, assim, não me lembrava. Aí a gente falou assim, eu comecei a comer, eu experimentei, eu gostei. Então veja, a semente de abóbora, que é muito saudável para a nossa saúde, e a semente que eu misturo, de girassol. O dia que eu experimentei, eu gostei. Talvez você esteja com dificuldade de experimentar o êxodo, com medo. Não gosto. Não, experimente. Sabe por quê?
Deus tem ouvido o seu clamor. Ele já está abrindo o caminho. Você não foi criada para viver no Egito, no cativeiro. Você nasceu para caminhar em liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos resgatou. Permaneça nela, ande por ela, desfrute dela e viva a bênção do Senhor. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro.